Palavras proféticas. A Bíblia tem aproximadamente a terça parte do seu conteúdo de profecias preditivas. Se nós incluirmos as profecias que não são preditivas, ou seja, de orientação, de legislação, coisas desse tipo, quase a Bíblia toda é uma profecia, Deus falando conosco. Mas só de profecias escatológicas, preditivas, ou seja, para o futuro, coisas que vão acontecer, algumas delas que já estão acontecendo e outras que já aconteceram. Isto é, talvez mais da terça parte da Bíblia. É um assunto importante, porque Deus fala em profecias. Primeiro, porque nós precisamos. Sem profecias de Salomão, Provérbios 29:18, o povo se corrompe. Você sabe o que acontece numa igreja onde não há profecia? O povo faz o que quer, ali vira uma democracia, uma igreja social, só horizontal. Ela não tem a revelação de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus. Sem profecias, o povo se corrompe. É o que acontece onde não há profecias. As profecias são dadas para despertar o temor das pessoas para com o Senhor. E em Amós 3, versículo 7, Deus diz que não fará nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Foi por uma profecia que o rei Josafá recebeu a certeza de que Deus estaria com ele naquele ataque inesperado de três grandes povos, Moabe, Amon e Edom, se juntaram, o que era raro acontecer, para combater o Josafá, rei em Judá, e de surpresa, sem poder reunir um exército, Josafá se pôs a buscar o Senhor e Deus fez um grande milagre, ele não teve nem que lutar. O povo de Judá, o exército, só teve que ir lá recolher os despojos, porque Deus já havia lutado. Deus quer agir e a profecia é um ente necessário para Deus falar daquilo que vai acontecer, para tranquilizar o seu povo, também para balizar as ações do seu povo para não entrar em pânico ou em desespero. Quando há uma crise no país, uma crise muito grande, Deus fala o que vai acontecer para tranquilizar o seu povo e orientá-lo. Deus quer continuamente orientar o seu povo. Profetas no Novo Testamento têm um ministério muito importante para falar da parte de Deus consolando. Não tem nada a ver com atos proféticos, isso é outra conversa. Nós estamos falando de profecias, Deus falando, Deus revelando. Em Isaías, no capítulo 19, Deus está falando a respeito do Egito, da Etiópia, e ele diz o seguinte: o Senhor, no versículo 21, se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor. Naquele dia, sim, o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor e ele lhes atenderá às orações e os curará. Quando é que isso vai acontecer? No milênio. Deus já feriu os egípcios, mas hoje eles estão ainda muito longe deste relato aqui de estar em comunhão com Deus, crendo no Senhor, buscando o Senhor. Isso só vai acontecer no milênio. Mais adiante, no capítulo 20, o Senhor fala ao povo dele, Israel, porque a destruição, a aniquilação do poder do Egito já aconteceu. A restauração, só muito tempo depois, agora já perto, quando Jesus voltar para estabelecer o milênio. Então o Senhor diz para Israel porque falou a respeito do Egito. Por que razão Deus falaria conosco revelações a respeito da Rússia, dos Estados Unidos, da China?
Porque Deus falaria conosco revelações a respeito do governo do Brasil. Qual o propósito? Deus então diz aqui no capítulo 20 de Isaías, preste atenção, a respeito do rei da Assíria, que levaria os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão dos egípcios e dos etíopes a sua esperança. Os moradores dessa região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu, aqueles em quem nós esperávamos e a quem fugimos por socorro. Bem, isto já aconteceu. Israel fugiu para buscar socorro no Egito contra a Babilônia. Não adiantou nada. Deus despertou a Síria, foi lá e envergonhou a Babilônia, envergonhou o Egito. Aliás, foi já com a Babilônia que isto aconteceu. O Egito foi praticamente arrasado. Na verdade, a questão com a Síria já estava acontecendo há mais tempo, na época do rei Josias, que foi morto, inclusive, quando o exército do Egito subiu para guerrear em Carquemis, e o rei Josias não entendeu a situação e morreu naquele combate. Depois, então, a Babilônia veio e arrasou o Egito, e essa profecia se cumpriu. Porque Deus moveu a Babilônia lá de cima do norte para vir ao sul, ao Egito, para causar uma destruição. Para mostrar, segundo o texto, a Israel que não era para confiar no Egito, era para confiar no Senhor. Deus quer que nós confiemos nele. Mas para não dizer que Israel errou politicamente, confiando no Egito, quando deveriam confiar na Babilônia, Deus diz: nem Egito, nem Babilônia, você tem que confiar em mim. E então, a seguir, no capítulo 21 de Isaías, a profecia é contra a Babilônia. Deus usaria para destruir o Egito, para destruir a Assíria, mas também ele destruiria a Babilônia, como já aconteceu. A Babilônia tem um conceito que perpassa a Bíblia, chega ao Apocalipse e tem um sentido diferente. A Babilônia, hoje espiritual, tem uma outra conotação e a gente procura entender isso. O que é a Babilônia, a grande meretriz que está assentada em Roma, na cidade de Roma? Isso a Bíblia fala claramente. Mas o nosso entendimento se volta agora para essa questão, profecia. Porque Deus nos exorta aqui no Brasil a não optarmos por este partido nem por aquele partido. Nós não estamos contra nem a favor. Nós somos de Deus. E quando Deus quer, ele levanta um partido como o PT, nitidamente um partido ateu contra Deus, a favor da imoralidade bíblica, do pecado, do homossexualismo e de tudo que não presta, segundo a Bíblia. É Deus quem coloca um partido no governo, dando poder a ele, mas é Deus também quem tira, como nós cremos que já está fazendo acontecer. Para que isto? Um partido desses no governo envergonha, afronta muita gente, mas foi levantado também para cessar o poder de outros. E virão outros que farão cessar o poder deste partido também. Mas não é para nós confiarmos em nenhum partido. Não é para colocarmos o nosso coração em política. Não é Egito, não é Assíria, não é Babilônia, não é partido nenhum, não são Estados Unidos, não é China. A nossa salvação está no Senhor. O povo de Deus não deve se enganar, se deixar levar por promessas humanas. Não tem nenhuma paz maravilhosa nessa terra antes de Jesus voltar. Vai ser confusão e grande tribulação. E no Brasil também não vai ser diferente, porque a palavra de Deus é viva e a profecia aí está.